Com base no fechamento das lojas do Shopping Vale do Aço há mais de 100 dias, representantes dos lojistas do shopping deram início a um movimento pela reabertura do centro de compras, com base na igualdade de direito em relação ao comércio de rua da cidade, que está funcionando. Eles gravaram um vídeo explicando a situação. Veja só. A nossa grande questão é por que o comércio de rua está aberto, feiras livres e o shopping não. Esse que é o nosso pensamento de hoje. Se pode ir lá, por que não no shopping? Então tem que haver essa igualdade. Nós temos todas as condições de receber os nossos clientes, os nossos funcionários. Um controle excessivo está sendo demonstrado lá dentro, com controle de temperatura, álcool gel espalhado por toda parte. Os corredores do shopping são extensos. Dá para controlar o número de pessoas que entram no shopping. Então, é muito mais fácil você ter um controle dos clientes que estão frequentando o shopping do que o comércio de rua. Os lojistas falaram também sobre a preocupação com a manutenção dos empregos. Nós, como lojistas do Shopping Vale do Aço, já usamos todos os recursos que o governo nos deu. Primeiro, nós utilizamos de 60 dias de suspensão, que já acabou. Agora, nós já usamos 70% de redução da carga horária. E agora nós já demos férias. Está terminando o terceiro procedimento que tomamos. Já está terminando. Se ele acabar, não tem mais o que fazer. Nós vamos ter que demitir em massa. Nós estamos para sofrer uma demissão em massa dentro daquele empreendimento. São mais de 3.000 famílias que estão diretamente ligadas ali dentro de 130 lojas, onde 6 lojas fecharam, né? Não sabemos quantas estão no processo de não fechar. E os representantes dos lojistas do centro de compras questionam a prefeitura sobre a desistência de recorrer na justiça pela reabertura do shopping. O governador do estado determinou que as ações municipais dependem do prefeito, tá? A mesma ação que foi colocada em Ipatinga, foi colocada em Valadares, foi colocada em Fabriciano, em Varginha e em demais cidades que nós temos o acesso, nós temos documentos, tá? Por que Ipatinga não foi para frente? Porque o prefeito ele desistiu do processo. Nós temos a carta de desistência feita pelo escritório de advocacia, no qual ele pede desistência do processo que ele estava recorrendo, que permitiria a nossa abertura hoje. Existe um outro processo que permitiria nós estarmos abertos, que é o Minas Consciente, que o prefeito fez o favor de não aderir. O porquê não aderir ao Minas Consciente? Então nós temos ferramentas sim, que dependem exclusivamente do prefeito para nós podermos estarmos abertos. Senhor prefeito, então nos olhe. Então nós viemos à Prefeitura de Ipatinga para conversar com o prefeito, para ele esclarecer sobre esses questionamentos que os representantes dos lojistas do shopping estão fazendo, nessa questão de recorrer na justiça, né? Queria então que o senhor explicasse o que está acontecendo. Primeiro é bom salientar que quem flexibilizou e reabriu o shopping de Ipatinga foi a Prefeitura de Ipatinga. Inclusive foi uma das primeiras do estado de Minas Gerais. E eu, particularmente, inclusive, entendo que quando o fizemos com muita responsabilidade e tem o shopping, inclusive, como um dos pontos mais seguros para a compra, na minha opinião. Então, fomos nós quem abrimos e que flexibilizamos o shopping a funcionar 4 dias para depois ir aumentando gradativamente. Houve uma decisão da Justiça que entendeu que o shopping não deveria ser aberto. E ele teve êxito. Foi concedida uma liminar. Essa liminar suspendeu o decreto que nós tínhamos feito liberando o shopping. Ipatinga imediatamente recorreu para a segunda instância, fomos para o tribunal para fazer valer a vontade da cidade de Ipatinga e manter o shopping aberto. Inclusive os representantes do shopping entraram no processo, entraram na lide, inclusive também com o Sindicomércio, e houve então mais uma derrota, infelizmente. O tribunal também entendeu que o shopping deveria ser mantido fechado. E nós, é óbvio, faríamos todos os recursos até chegar no ponto final. Só que nesse intermeio aconteceu algo que, na verdade, foi a gota d'água para toda essa situação. O que aconteceu? A Câmara Municipal de Ipatinga pegou o decreto que nós havíamos feito,
levou para a Câmara e tentou transformar o decreto numa lei. Ou melhor, transformou o decreto numa lei. Tinha um parecer contrário do próprio corpo técnico da Câmara, falando que isso não poderia acontecer, isso era inconstitucional. Tinha uma ordem judicial que estava mantendo o shopping fechado. Os vereadores optaram em votar, é um direito deles, votaram, aprovaram. Automaticamente nós não sancionamos, nós vetamos, pois entendíamos, assim como o corpo técnico da Câmara, que isso não poderia ser feito. Voltou para a Câmara, os vereadores derrubaram o veto, eu não sancionei nem promulguei, voltou para a Câmara e a Câmara, na sua responsabilidade, promulgou. Só que aí passou a ser uma lei municipal. Não existe lei camaral, ela é da Câmara, ela é do município de Ipatinga. E aí o que a Justiça entendeu, mais uma vez? E está aqui o documento, assinado por 7 promotores, com liminar, inclusive criminal, que a Ipatinga estava obliquamente tentando, ao arrepio da lei, contrariar uma decisão judicial. Então, isso era o óbvio que ia acontecer. E a tal lei, que a Câmara votou, foi suspensa. Além dela ter sido suspensa, seus efeitos, a Justiça determinou que Ipatinga tomasse uma decisão imediatamente contra a lei. Senão responderia criminalmente e Ipatinga teria ainda que pagar multas pesadas por descumprir essa decisão judicial. O que nós tivemos que fazer? Tivemos que entrar com uma ADIM, ou seja, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei. Como você entra com ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei e, ao mesmo tempo, você faz a defesa de um decreto que é cópia da lei? Nós tivemos, então, infelizmente, que abrir mão da continuação do recurso para cumprir a ordem judicial que determinava que nós entrássemos com esta ADIM. E com isso, infelizmente, hoje nós temos que aguardar o mérito. Não acabou. Existe a ação na Justiça. Só que nós temos que aguardar o julgamento do mérito. Então, essa é a verdade sobre os fatos. Foi a Prefeitura quem abriu, a Prefeitura recorreu, teve que retornar por causa de uma lei inconstitucional que foi votada e que nós vetamos. E falamos que era inconstitucional, mas, ao arrepio da lei, tentaram abrir um shopping que estava fechado pela Justiça. Prefeitos lojistas do shopping pedem isonomia em relação aos comerciantes de rua e eles falam que a Prefeitura poderia ter feito a adesão ao programa Minas Consciente, com isso seria possível a reabertura do shopping. Isso procede? Eu te respondo em 2 eixos. Primeiro, que eu também entendo que o shopping deveria estar aberto. Tanto é que nós fizemos. Naquela oportunidade, nós tínhamos 70% de leito de UTI ocupado. Hoje nós temos 103% de leito de UTI ocupado. Então, cabe até mesmo uma nova avaliação. Mas, no que se refere à segurança, eu volto a repetir, que eu também entendo que o shopping é um local seguro para se fazer compra. Sobre a isonomia, quem determina quem abre e quem não abre são as deliberações e a legislação. E os decretos têm que cumprir essa deliberação. Hoje, por exemplo, a deliberação 17 veda shopping. O que abre de shopping no Minas Consciente é algumas lojas e não shopping também. Agora, sobre o Minas Consciente, essa é uma decisão do município. Se o Minas Consciente fosse bom, não teria só 100 cidades aderidas. Teria todos os municípios de Minas Gerais, mais de 600, 700, aderidos. E não aderiu. Por quê? Porque o Minas Consciente perdeu o time. Porque o Minas Consciente ele tinha que ter sido implantado pelo governo do Estado quando a pandemia começou, quando todo mundo estava igual, começando os primeiros casos. Hoje, cada município tem uma situação. Eu hoje tenho uma situação totalmente adversa, por exemplo, de uma cidade que tem 60% de UTI ocupado. Eu tenho 103. Ipatinga está atendendo 35 municípios. Ontem, só para você ter uma ideia, 10% dos nossos respiradores e da nossa UTI estavam ocupados por paciente Coronel Fabriciano. E aí tem de Timóteo, que também não faz parte da nossa micro. E mais 3 pacientes, inclusive, também nas nossas enfermarias. Então, nós estamos atendendo toda uma macro e toda uma micro. Então, na verdade, hoje, Ipatinga está mais restrito do que o Minas Consciente. Porque o Minas Consciente, inclusive, permite liberação de bar e restaurante. Boteco funcionar até de madrugada, igual tem cidade aí funcionando. E aqui em Ipatinga não vai funcionar, que o momento não permite isso. Então, o Minas Consciente perdeu o time, mas ele também não libera shopping. Minas Consciente, algumas lojas são liberadas.